Vou começar às 7h50.
Gente, vou começando, ok? Então, vamos lá. Continuar nossas aulas de botânica. Hoje é a nossa oitava aula, a gente vai falar sobre o processo da fotossíntese. Então, tudo que a gente estudou até agora vai estar um pouco presente aqui nesse processo, como a gente vai ver. Primeiro, né, dando uma definição do que é a fotossíntese. A fotossíntese vai ser a produção de carboidratos a partir do CO2 e água com o uso da energia luminosa. Então, o que a gente vai ter a partir do CO2 é o gás oxigênio, água e glicose. Aqui embaixo eu botei para vocês a equação da fotossíntese, tá? Que é o 6CO2 mais 12H2O, que vai gerar o 6O2 mais C6H12O6 mais 6H2O. Essa equação é bem famosa, né? Provavelmente vocês já viram em alguma questão ou no próprio ensino médio, né? E, gente, essa equação tem uma coisa muito importante, porque nela a gente consegue ver dois processos que estão indicados nessa figura. O primeiro processo é o H2O sendo quebrado para dar origem aí ao gás oxigênio. E o segundo processo é o do gás carbônico sendo quebrado para dar origem à glicose. Esses dois processos o primeiro se chama fotoquímica, que também é conhecido como fase clara, e o segundo, química, que é conhecido como fase escura. Antes de a gente falar desses dois separadamente, eu trouxe aqui para vocês essa estrutura que a gente viu antes, que é o cloroplasto. O cloroplasto, como a gente viu, ele está localizado ali na planta, né, na folha. Tem essa coloração verde pela presença da clorofila. Então, aqui a gente vai ter o tilacoide, que são essas estruturas em formato de moeda, né? A junção desses tilacoides formam o que a gente chama de grana, que são essas estruturas empilhadinhas, mas cada pedacinho desse se chama tilacoide. A gente tem a membrana interna e a membrana externa e o estroma. O estroma vai ser isso, o que está envolvendo, né, um líquido que está envolvendo tudo que está dentro desse cloroplasto, o que seria equivalente ao citoplasma de uma célula. E como eu falei antes, a gente tem dois processos, né, da fotossíntese, duas etapas. A primeira que eu falei, que é justamente o H2O se transformando em O2, né, então a água sendo quebrada para gerar o oxigênio, a gente vai chamar de fotoquímica. Esse nome, né, foto, remete à luz, e química, processos químicos. E apesar desse nome, gente, fase clara, fase escura, isso não tem nada a ver com em que momento esse processo ocorre, né? Porque tem uma crença de que um ocorre de dia e o outro ocorre de noite. Não, eles vão ocorrer simultaneamente. A gente vai ver que a fotoquímica depende a química depende da fotoquímica, na verdade. Então, a fase clara, ela recebe esse nome por depender da luz para acontecer. Então, se não tiver luz, a gente não tem fotossíntese, porque não temos o primeiro passo, que é a fotoquímica. A fotoquímica vai ocorrer nos tilacoides, que são justamente essas moedinhas que eu falei, que estão dentro do cloroplasto. A fotoquímica vai quebrar a água para gerar ATP e NADPH. O ATP, acredito que vocês também já tenham visto antes, é uma molécula de energia, e o NADPH é uma molécula transportadora de elétrons. Já a química, que é o nosso segundo processo, onde a gente está transformando gás carbônico em glicose, vai ocorrer no estroma, que é o que eu falei que é equivalente ali ao citoplasma de uma célula, né, aquele líquido que fica ali envolvendo os tilacoides, e não vai depender da luz, não vai utilizar a luz diretamente. Mas a gente vai ver para frente que a fase escura, né, ela utiliza de produtos da fotoquímica, que é a fase clara, que acontece antes dela. Então, ela não depende diretamente da luz para acontecer, né, não precisa da incidência de luz, mas ela precisa dos produtos da fotoquímica. Então, ela acaba dependendo indiretamente aí do processo da luz. Ela vai usar o ATP e o NADPH, que vão ser gerados na fase clara, para converter o gás carbônico em glicose. Agora, falando separadamente da fase clara, vamos relembrar aqui. Alguém
Pedro, pode falar. Professor, peraí. O, a minha dúvida, sabe no slide anterior, que agora que eu reparei, essas moedas ficam, tipo, dentro de uma semente? Não, isso é uma célula. Lembra que eu falei cloroplasto? Que é um plastídeo que está dentro da célula vegetal? Isso é uma célula. Ela vai estar ali na folha, formando a folha. São as células que formam a folha, basicamente. Então, no caso, na primeira fase, que é na fotoquímica, você disse que precisa de luz Uhum. e essa luz ocorre através das tilacoides que estão dentro do cloroplasto, que é o que compõe a folha. Tá, vamos lá. A gente tem a folha, Uhum. e essa folha é formada por cloroplastos, que são essas estruturas aqui, que são células. Aí, aqui, né, tá esse cloroplasto está partido aí no meio, e a gente está vendo o que tem dentro dele. Aí, aqui, a gente tem o estroma, que eu falei que é um líquido que fica ali dentro, e o tilacoide, que são essas moedinhas aqui. Cada uma dessas é um tilacoide. Dentro do tilacoide, a gente vai ver que vai acontecer a fotoquímica, que é a fase clara. E no estroma, que é esse líquido que fica aí dentro da célula, vai acontecer a química, que é a fase escura. Ok? Tá, então no caso, os tilacóides estão dentro do cloroplasto. Isso, exatamente. E o Ah, tá, estroma também. acho que eu tinha falado o contrário, né? Isso. Tá bom. Pode prosseguir, por favor. Ó, então, vamos relembrar aqui a fase clara. Então, ela está acontecendo nos tilacoides, que são essas moedinhas que eu acabei de falar, que estão dentro do cloroplasto na nossa folha. Ela vai formar NADPH e ATP, que eu já falei que o NADPH é transportador de elétron, e o ATP é uma molécula de energia. E o que a fase clara vai fazer? O objetivo da fase clara: quebrar a água e formar o gás oxigênio, além do NADPH e ATP. Eu botei aqui também porque a gente pode ver em vestibulares, em livros, artigos, a quebra de água pode também se chamar fotólise, tá? Foto, por causa da luz, porque essa quebra acontece por causa da luz, e lise de quebra. Então, vamos lá. Esse vai ser o esquema que a gente vai ver quando a gente estiver falando de fotoquímica ou fase clara. Então, o que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo a membrana do nosso tilacoide. Essas bolinhas aqui amarelas, que parece até uma presilha de cabelo, né? Elas são a membrana do nosso tilacoide, que são essas moedinhas. Então, o que acontece? A gente vai ter uma parte que está em contato com o estroma, que é esse líquido do cloroplasto, e uma parte que vai estar em contato com a parte interna do tilacoide, que é dividido por essa membrana. E o que acontece? A gente tem duas estruturas muito importantes aqui. Elas estão nomeadas de PS2 e PS1, que são fotossistemas, tá? Que está do inglês. Então, a gente vai ter o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Apesar gente, deles se chamarem 1 e 2, o processo começa pelo fotossistema 2, ok? Essa nomenclatura ficou assim porque primeiro foi descoberto o fotossistema 1 e logo depois foi descoberto 2. E aí ficou essa nomenclatura meio confusa. Mas o nosso processo começa aqui no fotossistema 2. O que acontece aqui? O fotossistema 2 ele tem o nome de P680 porque é a onda, né, de luz que precisa chegar ali para que ele funcione. Mas isso é só detalhe. Aqui também no P700. O que acontece? Ao entrar em contato com a luz, nesse caso vai ser a luz solar, né? Esse fotossistema, ele tem elétrons. E esses elétrons vão começar a se agitar. Quando eles começam a se agitar, eles vão começar a ser transportados por essa membrana. Então, aqui, a gente tem os elétrons e vão ser transportados por proteínas transportadoras. Essas proteínas transportadoras,
além da função de transportar o elétron, óbvio, vão ter uma outra função muito importante, que é a passagem de prótons. Então, como é que isso acontece? A proteína está lá transportando o elétron. Esse elétron vai ser capaz de atrair prótons, que são o hidrogênio positivo, que está aqui do lado de fora do nosso tilacoide. Estão soltos ali no nosso estroma do cloroplasto, que é aquele líquido que está ali do lado de fora. Ele vai atrair esse hidrogênio positivo esse hidrogênio vai ser capaz de atravessar essa proteína e entrar ali no interior do tilacoide. Isso vai ser importante para a gente no final desse processo. Então, o elétron passou por essa proteína, atraiu ali o próton entrou dentro do tilacoide e vai seguindo. Aí o elétron passa por outras proteínas até chegar no fotossistema 1, que é o nosso segundo passo aqui. O que acontece no fotossistema 1? O fotossistema 1, ele está o tempo todo recebendo elétron e transportando elétron. Então, ele recebe, transporta, recebe, transporta. E o que acontece aqui, que a gente tem que pensar que é importante? Se acabar os elétrons aqui, não tem o processo de fotossíntese. Então, qual é a estratégia que a planta usa para que sempre tenham elétrons ali circulando para que a fotossíntese ocorra? No nosso fotossistema 2, a gente tem a quebra de água. Então, a gente tem água aqui, H2O. Essa quebra vai gerar mais hidrogênio positivo, né, mais prótons para dentro do nosso tilacoide, e também o gás oxigênio. O gás oxigênio aqui, gente, apesar de ser muito importante, né, para a nossa vida, a planta não utiliza ele, então acaba sendo um gás residual no processo de fotossíntese que a planta vai liberar na atmosfera. Então, ele não é muito importante para o processo assim, da fotossíntese. Ele é um resultado, mas ele não participa efetivamente do processo da fotossíntese. Ele é liberado logo aqui, quando a água é quebrada. E além de liberar, como eu disse antes, o hidrogênio positivo para dentro do nosso tilacoide, ele também vai gerar elétrons. E aí, esses elétrons da quebra da água vão ser cruciais aí para que o processo da fotossíntese esteja sempre acontecendo. Então, sempre vai estar sendo gerado aí elétrons pela quebra da água. Também aqui no nosso fotossistema 2, ele vai estar associado a uma proteína que vai ter um papel importante de transformar o NADP, que é uma molécula que está solta no cloroplasto, em NADPH. Isso é importante pelo fato de que o NADPH vai ser usado na fase escura, ok? A gente vai ver o papel dele nos próximos slides. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam. Vocês perceberam que na proteína entrou prótons aqui dentro, né? Entrou H positivo. Na quebra d'água também entrou H positivo. E isso está acontecendo em grande quantidade. Então, cada vez mais dentro do nosso tilacoide, a gente vai estar tendo ali uma concentração maior de hidrogênio. O que vai acontecer? A tendência é que eles voltem para o lado de fora, né? Para o nosso estroma, justamente para não ficar concentrado ali dentro. E eles vão passar por essa proteína aqui grandona, que é a ATP sintase. Quando eles passam por essa proteína, a energia que eles passam ali, porque essa proteína gira, e eles vão gerar uma energia que vai ser capaz de juntar duas moléculas importantes que estão aqui dentro, que é o ADP, que é a adesina difosfato, junto com o fosfato. Isso vai gerar o ATP, que é a nossa adesina trifosfato, que é a nossa molécula aí de energia. Então, a gente pode ver que na fotoquímica a gente gerou o O2 por meio da quebra da água. A gente gerou aqui o NADPH com a proteína que está aqui associada ao fotossistema 1. E a gente gerou também o ATP desses hidrogênios aqui que estão voltando para o estroma do cloroplasto. Alguém levantou a mão, pode falar. Acho que foi o Pedro. Eu não vou mentir, professora. Eu entendi onde você quer chegar, só que como são muitos elementos, eu acabo me confundindo. Então, Mas vamos... se desse para resumir, ó, tem o PS2, que é onde nessa parte ele recebe a luz, que ele, pelo que eu entendi, ele produz elétron que vai mandar para o PS1. Isso.
Não, mas o PS1 também está sofrendo ação da luz, ok? Os Sim, dois estão sofrendo ação da luz. no caso, o, no caso, ambos quebram a água, então? Não, o único que quebra água é o fotossistema 2, que é esse primeiro que a gente vê aqui. E Ele vai quebrar água. ele quebra a água e com a quebra da água eu entendi que o hidrogênio é o próton. Isso. Onde é que tá o elétron? O elétron, Então, esse Ezinho aqui? ele vai ser gerado pela quebra da água, porque o elétron é também energia. Então, quando Uhum. acontece a quebra da água, vai gerar esse elétron que vai voltar para o fotossistema 2, entendeu? Então, como a água está sendo sempre quebrada, sempre vai ter essa geração de elétron a partir desse processo da quebra, que vai ali garantir que a fotossíntese ocorra. Tá. E a luz, nesse caso, serve para agitar esses elétrons que estão concentrados aqui nos fotossistemas. O elétron seria essa bolinha azul claro? Isso, que está com Ezinho. Tá. Daí o Tá elétron, vendo? tanto do PS2 quanto do PS1, eles passam por toda essa linha azul, essa setinha azul, que chega até a produzir o NADPH, certo? Isso. Exatamente. Então acaba que é um processo cíclico, né? Porque está sempre sendo produzido o elétron, mas ele é acíclico também, porque ele passa reto e tem um final aqui. Mas o que eu vou falar é muito importante, para você não focar também nos nomes. Se você entender o processo, vai ser muito mais fácil para você decorar os nomes posteriormente, entendeu? Então, se você entendeu tudo isso agora, eu já fico muito feliz, porque eu acho que essa fase ela é um pouco complicada, um pouco chatinha. E você, tipo assim, o que a gente precisa entender é justamente isso: a quebra da água, que vai gerar o gás oxigênio, o elétron e o próton, que o NADPH, que o NADP, na verdade, vira o NADPH no fotossistema 1, e que os prótons vão passar pela ATP sintase girando o ATP. Isso é tudo que a gente precisa saber, porque aqui, olha, a gente já tem todos os produtos da fase clara, que é o O2, o NADPH e o ATP. Tá. Então resumindo, o PS2 e PS1 é o que vão transformar o NADP em NADPH, certo? Só o fotossistema 1. Só o Esse PS1. aqui. No caso, então, o PS2 só seria tipo uma bateria? Tipo, se eu pudesse. Eu acho que os dois são. Os dois vão agitar os elétrons. A principal diferença dos dois é que no fotossistema 2, ele vai fazer a quebra de água. Ele vai Ah, quebrar a água. No fotossistema ah, 2, que é esse aqui. tá. Então ficou ainda mais fácil para entender. Eu só tenho duas dúvidas. Esse aqui é o 2 e esse aqui é o 1. Sim, você explicou, e ficou ainda mais fácil de entender. Eu só tenho duas dúvidas. Esse B6F seria o quê? Não sei se você explicou. Ah, não. É só uma proteína. É porque essa foto aqui eu tirei de um livro da biologia mesmo. Então, assim, tem coisas que vocês não precisam saber. Ok? É uma proteína que vai estar ali transportando esses elétrons. Tem várias delas nessa membrana. E o nome só ficou ali, mas não é nada importante. Essa PC também não, nenhuma das que eu falei. Importante é fotossistema e ATP sintase. Ah, eu só não entendi direito a ATP sintase, porque é como Então, se os elétrons da água, os prótons da quebra do H2O tivessem indo direto para ele também. sim, todos os prótons estão indo para lá. O próton que entrou pela proteína de transporte, o próton que foi gerado pelo fotossistema 2 com a quebra da água. Então, ali dentro do tilacoide está muito concentrado de próton. Então, a tendência é ele expulsar, né? Eles voltarem ele para o estroma. E eles vão passar por dentro dessa ATP sintase. Ela funciona como um gerador. Essa realmente funciona como um gerador, porque ela gira. Então, quando o hidrogênio passa aqui dentro, a movimentação que ele faz permite que essa proteína gire e junte essas duas estruturas que estão aqui dentro, formando o ATP. Conseguiu entender? É como se fosse uma hidrelétrica, que a água cai e o negócio gira, girando energia. Só que nesse caso vai gerar ATP. Ah,
Então, perdão pelo barulho de fundo. Então, no caso, os elétrons vão tudo pro ATP sintase e transforma ADP em ATP, que nem você disse, que nem uma usina elétrica. Isso, os prótons. Os elétrons são os que estão andando no meio da membrana ali. Essa parte eu já entendi. Só deixa então. Peraí, então. É, ah, deu para entender então o sistema. Tudo bem, que bom. Qualquer coisa eu posso voltar também depois. Vou seguir então. Falar sobre a fase escura agora, que relembrando mais uma vez, está acontecendo no estroma, que é esse líquido que está ali na célula, envolvendo os tilacoides, envolvendo tudo que está dentro da célula. Na fase escura, a gente vai ter a captura do gás carbônico, que é o que a planta está absorvendo, para sintetizar, né, para gerar glicose. Essa glicose vai ser muito importante na respiração celular, vai ser o alimento da nossa planta. A gente vai ver isso na próxima aula. E como é que ela faz isso? Ela gasta o ATP e o NADPH da fase clara que a gente acabou de ver. E como eu disse antes, o gás oxigênio ele é liberado na atmosfera, a planta não usa ele. E na fase escura a gente vai depender da enzima rubisco, que a gente vai ver agora. Então, a nossa fase escura, né, ou química, ela é um ciclo. O nome desse ciclo é ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin, porque foi o nome do cara que descobriu, né, que idealizou isso aqui. Então, vamos lá. A gente começa sabendo que esse ciclo tem 3 momentos. Um momento de fixação, um momento de redução e um momento de regeneração. A gente começa com uma estrutura que a gente chama de 3-RUBP. Mas, assim, não precisa gravar isso, mas vamos falar aqui, que é 3-RUBP. A 3-RUBP, ela vai se juntar com o gás carbônico que está vindo, né, da atmosfera, que a planta está absorvendo, por meio da enzima rubisco. Então, por que eu falei que a enzima rubisco é muito importante e é crucial nesse processo? Porque é ela que vai fixar o nosso carbono na nossa cadeia 3-RUBP. Então, a enzima rubisco fixa carbono. Por isso que ela é muito importante. E ela permite que, com essa fixação, que esse processo da fase escura aconteça. Então, a gente vai ter aqui a 3-RUBP, né, com os carbonos fixados, e a gente vai, essa fase chama fixação, e a gente vai entrar na fase de redução. A fase de redução vai ser quando a gente vai usar aquele NADPH e aquele ATP. Por que está acontecendo nessa fase de redução? Essas cadeias aqui, que são cadeias de carbono ligadas a fosfato, né? Então, essas bolinhas aqui vermelhas são fosfatos e as amarelinhas são carbono. O que vai estar acontecendo na fase de redução? Vai estar acontecendo várias alterações químicas nessas cadeias, elas vão estar mudando de formato, e isso requer energia. De onde que a planta tira energia? Ela usa o ATP, que veio da fase clara, e o NADPH, que é um transportador de elétron, que vai levar elétrons para esse ciclo também. Então, ela vai usar muita energia, tá vendo? 6 ATP e 6 NADPH. Ela vai usar essa energia e vai mudar a sua conformação. E aí, muito importante eu falar que quando ela usa essa energia, o 6-ATP volta à sua conformação de antes, que é ADP mais fosfato. Então, se separa, né? E o NADPH volta a ser o NADP+, que era o que a gente tinha antes, na nossa fase clara, mais hidrogênio. E a gente vai chegar aqui nesse conjunto de cadeias, que se chama PEGAL. O nome é literalmente PGAL. PEGAL. O que o PEGAL vai ser importante? O PEGAL, ele vai deixar para trás uma cadeia, né, uma molécula aqui, que mais para frente vai ser o nosso açúcar. Porque quando esse ciclo vai acontecendo e acontecendo e acontecendo, vai, né, juntando aqui várias dessas moléculas. E 2 delas são suficientes para gerar a glicose, né? Então, são 2 fosfatos e 6 carbonos que vai gerar o nosso açúcar. E assim termina a nossa fase de redução. A fase de regeneração do receptor faz justamente o que o nome diz, né? Regenera o nosso receptor, que é o RUBP. Então, a gente tem aqui o que sobrou da nossa PEGAL, né? Vocês podem ver que aqui tem 6 PEGAL, e aqui só tem 5, porque uma foi para o açúcar. E aí também gasta energia para voltar ali, né? A se comportar, né? Se organizar como a nossa 3-RUBP. E dessa forma o ciclo continua e continua e continua.
Só que para a gente gerar o açúcar, ele é preciso acontecer 2 vezes, tá? E é basicamente essa a fase escura. Então, na fase escura, a gente tem como resultado a glicose, né, o açúcar, que eu falei que vai ser importante na respiração celular da planta, e a gente vai ter o gasto do ATP, aqui dos dois lados, ATP e ATP, e do NADPH, que veio da fase clara. Basicamente isso, a fase escura é um pouquinho mais fácil do que a fase clara. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Tem. Então, na parte da fixação, já não começa, mas já começa com já estaria começando com esse 3 RUBP. RUBP. Eu estaria começando com ele, e daí Sim. ele ia para a fase de redução, onde a gente ia pegar 6 ATP, transformar para 6 ADP mais. A gente ia pegar ATP e transformar em 6 ADP, mas junto com esse outro aqui embaixo, NADPH, que daí ia gerar Então, ia gerar o açúcar. Eu poderia deixa eu... pular direto? A gente pode facilitar muito isso que você está falando. Isso que eu falei, que vira ADP e fosfato, foi só para vocês saberem o que acontece. Assim, tipo, para não parecer que a planta usou e acabou. Não, ela se transforma em outra coisa que vai ser usada em outros processos. Mas, aqui, a gente vai ter a cadeia RUBP. Falando exatamente assim, sabe? Facilitando mesmo. A gente vai ter a cadeia RUBP, que, por causa da enzima rubisco que eu falei, vai ter ali o carbono fixado na sua cadeia. Essa cadeia vai começar a passar por transformações químicas, gastando energia que veio da fase clara, que é o ATP e o NADPH, e quando chega aqui, ela vai se chamar pegal, e vai tirar uma cadeia para formar o açúcar, quando repetir o ciclo. Então, apenas uma cadeia desse conjunto de cadeias sai do ciclo e fica ali, paradinha, esperando o próximo ciclo acontecer para virar um açúcar e ser consumido pela planta. Ok? E o que sobrou da pegal passa por mais um processo que vai gastar a energia que veio da fase clara e retorna a se tornar uma RUBP. Isso está acontecendo várias e várias vezes em várias partes da planta, simultaneamente. Inclusive, é importante falar que a fase clara e a fase escura estão acontecendo simultaneamente. Então, assim, o que o ATP vai virar, se vai virar ADP, se vai virar fosfato, isso é detalhe demais. Eu preciso que você saiba que a gente tem a enzima rubisco, que vai fixar o carbono, e aí as cadeias vão começar a se alterar quimicamente por causa do ATP e do NADPH que veio da fase clara, e aí isso vai gerar o açúcar e o ciclo continua. Basicamente isso. Peraí, esse RUBP é o que mesmo? É um conjunto de cadeias. Todas elas são cadeias de carbono e de fosfato. E o que muda é a quantidade, tá vendo? Tipo, aqui a gente tem, não sei quantas bolinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5. 6 bolinhas de carbono e 2 de fosfato. E aí são 3 cadeias dessas que vão definir que isso é uma RUBP. Aí aqui a gente já tem 6 cadeias de 3 carbonos e 1 fosfato. E aí ela tem outro nome, entendeu? Mas é assim, um processo de reciclamento mesmo, sabe? Reciclagem. Reciclamento, oh meu Deus. Aqui no caso, como eu tô querendo escrever de uma forma resumida esse processo, eu pensei, tá, nessa fase aqui da redução, eu entendi que a planta vai usar a energia do ATP produzida pelo ATP e do NADPH e vai passar direto pro açúcar, vai formar o açúcar, do açúcar esse açúcar vai para a fase de regeneração do receptor, que vai... Não? Não. Ó, essas alterações químicas vão resultar nesse conjunto de cadeia. Esse aqui. Que tá vendo? Os fosfatos estão aqui embaixo e os 3 carbonos estão para cima. Essa conformação a gente chama de pegal, que é PGAL. O pegal uma cadeia apenas vai sair do ciclo e vai ficar ali embaixo. Quando esse ciclo se repetir,
a gente vai ter um outro pegal, né, que vai estar direitinho, seis cadeias, mais uma cadeia vai sair, vai se juntar ali com aquela que tinha saído anteriormente. Isso vai formar o açúcar, ok? O açúcar precisa de 6. Precisa de 6 carbonos e 2 fosfatos. Então, esse ciclo, ele acontece 2 vezes para a gente ter o que a gente chama realmente de açúcar, de glicose. Essa é a primeira parte. Ele não acontece no primeiro ciclo, ele acontece no segundo. Essas alterações químicas, como eu disse, vai gerar o pegal. E aí vai sair uma cadeiazinha. Ele segue sendo pegal aqui, ok? Só que ele está com -1. O que acontece? Gasta energia mais uma vez para voltar à conformação de Ruby-P, para continuar o ciclo. Então, não vai ser o açúcar que... Tipo assim, o açúcar é algo que foi gerado nesse ciclo e que não vai ser mais utilizado. Ele sai do ciclo. Formou açúcar, a planta vai utilizar esse açúcar na respiração. Conseguiu entender? Logo no primeiro ciclo já vai sair uma cadeia, e daí no segundo ciclo sai outro que vai formar o açúcar. Exatamente. De 2 em 2 a gente vai formando o açúcar. Tá, e essa parte do açúcar se encontra ainda na fase de redução? Sim, na fase de redução. Justamente por estar reduzindo, né? Tá saindo uma cadeia daqui. Então, acho que leva até esse nome por causa disso. Tá reduzindo uma cadeia. Ela estava com 6, tá até aqui, ó, número 6. Tirou 1, que vai virar açúcar, e seguiu com 5. Que aí vai regenerar. É como se ela, é como se ela usasse a mesma cadeia, né? Não, É a e ela mesma usa, de cadeia. fato. Ela É usa, a porque mesma aqui a cadeia, gente né? vê... É a mesma cadeia o tempo todo. A gente tem sempre a mesma quantidade de fosfato e a mesma quantidade de carbono. E aí a gente vê que é sempre o mesmo número aqui. Aí tem essa redução, que a gente vai perder uma cadeia, que no próximo passo já vai se regenerar para continuar, entendeu? Tá bom. Obrigado. E é isso, essa é a nossa fase escura. Então, só para concluir, a principal objetivo, né, da fotossíntese é, de fato, gerar essa glicose, esse açúcar, para que a planta possa consumir esse açúcar na respiração celular, que a gente vai falar na semana que vem. Mas é como se a glicose ele fosse o alimento da planta. Então, a fotossíntese é muito importante para isso. Eu sei que a fotossíntese também gera ali o O2, mas, assim, é importante para a gente, para a planta, no processo de fotossíntese não é tanto assim. É um gás residual que vai sair e que a planta não vai usar. Ela vai usar para respirar, mas aqui no processo de fotossíntese ele não é tão importante. Seguindo, então, como eu estou falando de respiração, e esse vai ser o tema da nossa próxima aula, vou começar a introduzir aqui alguns conceitos, porque eu acho que muitas pessoas confundem, né, a respiração, a fotossíntese, planta respira, como assim, né? Então, no processo da respiração, o gás que vai entrar vai ser o O2, e o gás que vai sair vai ser o CO2, igual a gente faz. E na fotossíntese, a gente acabou de ver que é o contrário, né? O gás que está entrando é o CO2, o gás carbônico, e o que está saindo é o O2, que é o oxigênio. Então, a equação também é bem diferente. Na respiração, a gente vai ter oxigênio mais glicose, que a gente vai ver que vai gerar energia e gás carbônico, enquanto na fotossíntese a gente acabou de ver que a gente tem o gás carbônico junto da água e da luz, vão formar a glicose, água e o gás oxigênio. Então, só uma comparação importante para a gente não confundir esses dois processos. Botei aqui uma fotinho só para vocês... Acho que já viram essa foto provavelmente em algum lugar, né? Ou algo parecido. Para a gente ver, né, que a natureza está completa nesse ciclo aqui, né? Então, chove, e aí a planta absorve a água pelas raízes, e aí ela também absorve esse CO2 da atmosfera. Ela vai produzir carboidrato, mas ela também vai liberar oxigênio na atmosfera, e isso tudo por causa da luz. Só para ter essa fotinho para ilustrar um pouco. E agora, só para a gente também não ficar na dúvida, na fase clara e na fase escura, a fase clara acontece nos tilacoides, enquanto na fase escura acontece no estroma. A fase clara vai agir a partir do H2O, que é a água, mais a luz, enquanto a fase escura vai agir a partir do gás carbônico,
mais energia, né, que vem do ATP e do NADPH. E a nossa fase clara vai gerar ATP, NADPH e gás oxigênio, enquanto a fase escura vai gerar glicose. Outra coisa importante também que eu esqueci de falar aqui sobre a respiração e a fotossíntese é que a respiração está acontecendo o tempo todo. Enquanto a fotossíntese depende da luz. E, assim, geralmente acontece, né, durante o dia. Mas a gente também pode ter aí a fotossíntese ocorrendo com luz artificial. Então, né, dia e noite só no meio relativo. Botei algumas questões para a gente fazer rapidinho aqui com vocês. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais é dividido em duas fases complementares. Uma é responsável pela síntese de ATP e pela redução do NAD+, e a outra pela fixação do carbono. Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais A. Água e oxigênio. B. Glicose e oxigênio. C. Radiação luminosa e água. D. Glicose e radiação luminosa. Ou E. Oxigênio e dióxido de carbono. Alguém sabe fazer rapidinho para. Pera aí, professor. Ó, o Vitor Hugo já falou ali no chat pra gente. Tá certo. A resposta é a letra C. Quando a gente está falando do produtor de ATP e NADPH, a gente está falando da fase clara, né? E a gente viu que a fase clara vai depender da ação da luz, né? Diferente da fase escura. E também da água, que vai ser quebrada ali o tempo todo, como eu disse anteriormente. No Enem de 2015 caiu essa. No esquema representado, o processo identificado pelo número 2, então aqui, ó, o CO2 se transformando em glicose, é realizado por A. Seres herbívoros, B. Fungos fermentados, C. Bactérias heterótrofas, D. Organismos produtores, E. Micro-organismos decompositores. Essa é fácil, mas, né, tem gente que erra também. Pode também ter pegadinha, nesse caso não tem, mas poderia ter. Vou falar, gente, para também não roubar muito tempo no intervalo de vocês. Mas é a letra D, né? As plantas, a gente vai falar um pouco disso em ecologia vegetal, são organismos produtores, né? São a base da cadeia. Então, eles produzem essa energia da cadeia que vai passando conforme, né, acontecerem as predações. Então, são pelos organismos produtores que são as plantas. Isso aqui é grande, mas. Essa seria a etapa de redução, né? A parte 2, né? Ou não? Você pode especificar. O segundo Tá bom. ciclo da fase escura, né? Uhum. Na fase de redução. Tá bom. Muito bem observado. Isso aqui, bem rapidinho, vamos lá. A fotossíntese é importante para a vida na Terra, nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes. A energia solar é convertida em energia química, que, juntamente com a água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente como em tempos remotos, é resultante das atividades fotossintéticas. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir que A. O CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. B. Os carboidratos convertem energia solar em energia química. C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. D. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera. Ou E. A produção de biomassa de combustível fóssil por si é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. Ninguém quer tentar chutar essa?
Vou falar então. Essa é a letra C, gente. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol, né? Então, ele dá ali um texto falando sobre a fotossíntese, a importância da fotossíntese, e pergunta o que a gente conclui a partir disso, né? A vida na Terra depende da energia proveniente do Sol, né? Então, isso se dá justamente pelo fato da energia do Sol permitir a fotossíntese, que é o que permite aí a gente ter uma quantidade abundante de gás oxigênio na atmosfera, o que permite a vida, né? Lembrando também que a fotossíntese não ocorre só com plantas, né? Pode acontecer com cianobactérias, com outros tipos em outros reinos, né? Outros tipos de vida também. Eu posso trazer isso em uma outra aula como curiosidade para vocês, mas em principal aí as plantas, tá bom? E é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, podem me chamar no WhatsApp. E é isso. Até semana que vem. Muito obrigado, Luísa. Pessoal, vocês me escutam? Sim, né? Acho que tá funcionando aqui. Eu tava com medo desse fone, que anda meio ruim. Gente, obrigado pela participação hoje. Hoje nós não teremos a terceira e quarta aulas, tá? Porque nós estamos aí em processo de fechar, finalmente, graças a Deus, tudo dando certo, as aulas de geografia, tá bom? Então, para a semana que vem nós teremos aí tudo certinho. O professor Isaac, como deu aula na segunda-feira, para antecipar essa aula de hoje, não participará hoje conosco, mas aí voltamos amanhã. E semana que vem também teremos reposição da aula do professor Daniel de Biologia Animal, certo? Ok.